Na reta numérica está representado o intervalo de números inteiros compreendidos entre -7 e 9. Os pontos Z, T e U estão representando na reta, respectivamente, os números inteiros. Então, se essa palavra respectivamente, primeiro você tem que localizar o Z, depois o T e o U. Vai estar nessa ordem, tá? Então, vamos lá, olha. O 0, a origem, está aqui. Tudo que está à direita, positivo. Então, aqui tem o 1, 2, o 3, o 4. Então, o U é igual a 4. À esquerda, eu tenho os negativos. Então, -1, -2, -3, -4, -5. Então, respectivamente, o Z, -5, T, -1 e o U, 4, positivo. Essa é são os 3 números procurados, tá? Então, tem que olhar aqui das alternativas qual que está nessa ordem, ó, -5, -1 e 4. Alternativa C é a correta, ok? Há diversos países do mundo onde as temperaturas chegam a ficar negativas, como, por exemplo, a Rússia, que durante o inverno pode chegar a -27 graus Celsius, na Finlândia -20 graus, ou Canadá com até -39 graus Celsius. Em contraste com São Paulo, que poucas vezes a temperatura fica abaixo de 10 graus positivo. Se esses valores forem colocados em ordem crescente, tem-se. Então, vou tomar a reta numerada aqui como referência, porque a origem esteja aqui, o 0. Tudo que está à esquerda é negativo. Então, note ó, que o -3 está mais longe do 0 do que o -1. Isso quer dizer que o -3 é menor que o -1. Então, aqui, olha, a menor temperatura é -39. -39 graus é menor que -27 e é menor que -20. Teoricamente, na Finlândia está mais calor do que no Canadá. -20 graus é muito frio, né? Então, ó, aí eles colocaram também os 10 graus positivo do São Paulo. Então, a alternativa A é que é a alternativa correta, que está na ordem crescente, tá? Para desenvolver a habilidade da soma de números inteiros, uma professora elaborou diversos envelopes que os estudantes escolhiam ao acaso e deviam dar o resultado da operação. O estudante retirou um envelope com os números mais 18, 18 positivo e 42 negativo, e menos 42. O resultado dessa operação é... Então, ali tem ó, 18 positivo, ele tem que somar com 42 negativo. Então, ele tem 18 e deve 42. Com quanto ele tem, né? Qual o resultado dessa operação? Então, nós fazemos... Você pode fazer assim, 42 menos mais, né? Fica 4... Ó, se ele tem 18, deve 42, ele paga os 18, ainda ele fica devendo 24, né? Então, os 24 continua negativo, tá? Então, a alternativa B é o resultado da operação. Ok? Em um jogo, o estudante deve retirar ao acaso 2 fichas contendo números inteiros e realizar a multiplicação entre eles.
Carlos retirou as fichas com os números 3 negativo e 5 negativo. Ao realizar a operação, obtém-se, vai realizar a multiplicação entre os dois números que ele tirou. Entre o 3 negativo, vai multiplicar com o 5 negativo. Então, 3 vezes 5, 15. Negativo vezes negativo, positivo. Então, a alternativa D é o resultado da operação, tá? Em uma classe do 7º ano, com 33 estudantes, 17 têm menos de 13 anos de idade. A fração desses estudantes com menos de 13 anos corresponde a... Então, nós vamos ter que representar em forma de fração esses 17 alunos, né? 17 estudantes do 7º ano que têm menos de 13 anos de idade. A classe tem 33 estudantes, então são 17 sobre 33. 17, 33 avos. Que tem. Ok? Então está na alternativa D de dado. Uma professora pediu para os estudantes converterem respectivamente 1/4, 3/5, 25 décimos e em números decimais. A resposta correta é... Então essas frações representam quais números decimais? Então vamos começar pelo 1/4, porque tem respectivamente, tem que dar valor de 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Tá? 1/4 é igual a 1 dividido por 4. Então vamos dividir 1 dividido por 4. O não dá para dividir o 4, coloca um 0, uma vírgula, um 0. 2 vezes 4, 8. Coloca mais um 0. 5 vezes 4, 20. Então, 1/4 em forma decimal é a mesma coisa que 0,25. Tá? Isso está na alternativa B, ó. É o único que tem o primeiro número como 0,25. Os outros têm outros valores que não correspondem a 1/4. Então, alternativa B, alternativa correta. Só para terminar, 3/5 é igual a 3 dividido por 5. 0,6 vezes 5, 30. 0,6, ó, tá certo. E 25 décimos é 25 dividido por 10. Tá? Como tem um zero só, é só deslocar a vírgula que está no 25 e colocar 2,5. Ou então, faz a conta, 25 dividido por 10. O 10 cabe 2 vezes no 25. Coloca uma vírgula. O 10 cabe 5 vezes no 50. Ok? Marisa desenhou um plano cartesiano com alguns pontos e colocou as coordenadas apenas do ponto A. As coordenadas dos pontos B, C e D que faltam são... Então vamos lá, o ponto B, ó, tem coordenadas 3 no X. Primeiro a gente sempre coloca o X, tá? E 2 no Y, ó. O encontro dos dois dá 3 no X e 2 no Y. Então é 3 e 2. Ponto C é 2 negativo no X e 3 positivo no Y. E a localização do ponto D, olha, é 0 no X, então primeiro o X, e 2 negativo no Y. O Y é o eixo vertical, o X é o eixo horizontal. Então, vamos ver lá. Quem é que tem B, 3 e 2? Ah, esse aqui, a letra C e a letra D. Então, a letra A e B
Então é falso, já não serve. Então vamos ter que olhar o ponto C. As coordenadas do ponto C, menos 2 e 3. Está certo aqui na letra C e está certo na letra D. Então tem que verificar o ponto D. O ponto D tem 0 no X e 2 negativo no Y. Então esse que está certo, esse aqui está errado. Esse aqui está ao contrário, ela está menos 2 no X e 0 no Y. É como se o ponto D tivesse aqui, ó. Então está errado essa. Então a alternativa correta é a alternativa C. Ok? O gráfico que possui as coordenadas A igual a 2, 1, B igual a 3, 0, C igual a menos 3, 2 e D igual a menos 1, menos 2, corretamente indicada a zero. Então, olha, vamos ver aqui na alternativa A. O ponto A está marcado 1 no X e 2. Aqui está, ele quer 2, 1. Então, aqui a letra A é falsa, não precisa nem olhar os outros. Tendo uma falsa, já não vem. Vamos ver a B. Na alternativa B, o ponto A está localizado 2 no X e 0 no Y. Também é falsa, né? Alternativa C. Ponto A está localizado 2 no X, na abscissa, né? E 1 na ordenada, 1 no Y. 2 e 1, é verdade. Então, eu vou olhar o B, ponto B. Está localizado 3 no X e 0 no Y. Também está certo. Ponto C. 3 negativo no X. Ordenadas 3 no X e 2 no Y. Também está certo. E o ponto D. Ponto D tem um negativo no X e 2 negativo no Y. Ponto D, 1 menos 2. Também é verdadeiro. Então a alternativa C é a alternativa correta. Só para a alternativa D, está com A 1 e 0. Está errado, né? Então é falsa também. Ok? Carlos está aprendendo transformações geométricas de polígono no plano cartesiano. Ele construiu a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I e depois fez algumas transformações. Então, ele fez essa figura, depois fez as transformações, né? Observando o plano cartesiano em relação à figura, conclui-se que sua simétrica em relação à origem é a... Então, ele quer a simétrica em relação à origem. A origem do 0, 0, né? Então, é como se você fizesse um espelho. Esse é um espelho aqui. Então, essa vai ter que estar simétrica do lado de cá do espelho, como se estivesse atrás do espelho, tá? Um espelho plano, né? Essa figura 3 aqui, ela é simétrica, mas em relação ao eixo Y, ao eixo das ordenadas. Não em relação ao 0, 0, a origem, tá? Então, é como se nós tivéssemos o espelho aqui e essa imagem fosse refletida atrás do espelho, tá? Então, a única que está aqui é a figura 2, olha. Esse ponto corresponde aqui, ó, tá a mesma distância até o espelho é a mesma distância atrás do espelho, tá? Olha aqui, tá? Os outros, né? Esse aqui está na frente do espelho, ela deveria estar mais para baixo. E essa está refletida também, além de estar fora do espelho, está refletida ela é simétrica em relação ao eixo Y. Então, a alternativa é B, a figura 2. Essa figura aqui que é a simétrica dessa que o Carlos construiu, tá bom? Observe a figura a seguir. Essa figura, né? A sua imagem refletida em relação ao eixo das abscissas é.
e que é a imagem refletida em relação ao eixo das abscissas. Quem é o eixo das abscissas? O eixo da abscissa é o eixo X. Tá? Então, a imagem refletida é como se o eixo X agora funcionasse como um espelho plano. Então, a imagem refletida vai estar aqui nesse quadrante. Ó. É como se estivesse olhando para o espelho, ele vai estar aqui, nesse quadrante. Né? Não pode estar aqui, porque aqui seria a imagem refletida do eixo Y, do eixo das ordenadas, que é o eixo da abscissa. O eixo horizontal, o eixo X, é o eixo da abscissa. Tá? Então, o reflexo dele vai estar a mesma distância. Ó, daqui até aqui tem distância de uma unidade. Então, vai ter abaixo do espelho, como se estivesse atrás do espelho, vai também ter uma unidade. Então, essa parte vai estar aqui. Ó. A única alternativa que mostra isso é a alternativa A. Né? Depois continua o desenho do objeto total aqui, a imagem dele. Tá? Esse outro aqui está nesse quadrante, não é verdade. A letra B também está nesse. A letra D está no quadrante certo, mas está invertido. Ó. Essa base do objeto está a uma distância muito longa. Deveria estar aqui, ó. Tá bom? A representação do triângulo ABC no plano cartesiano tem coordenadas A igual a menos 3, 3, B igual a menos 1, 2, C igual a menos 3, 1. O triângulo DEF é uma transformação do triângulo ABC. As coordenadas do triângulo DF são obtidas por reflexão, multiplicando menos 1 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Bom, aqui ele manteve as ordenadas, mas a reflexão, multiplicando por menos 1, não. A reflexão não daria isso, certo? A translação, multiplicando por menos 1 nas abscissas e mantendo as ordenadas. Também não é. Reflexão, somando 4 nas abscissas e mantendo as ordenadas. A reflexão é aquilo que nós falamos que vai funcionar como espelho. Esse ponto deveria estar aqui, ó. Então, isso aqui não foi uma reflexão. Foi uma translação. Uma translação somando 4 nas abscissas, aí sim, ó, e mantendo as ordenadas. Se você soma 1, 2, 3, 4, soma 4, esse ponto AC, você transladou, transferiu para cá, transladou para cá, né? Somou 4. O ponto B, ó, 1, 2, 3, 4, transformou em E, tá? Ponto A transformou em D e o ponto C transformou em F. Então, aqui houve uma translação, somando-se 4 nas abscissas. No eixo X, somou 4. E mantendo as ordenadas. As ordenadas não modificou nada, tá bom? Letra D. A translação, reflexão e rotação são transformações que podem ser obtidas em polígonos no plano cartesiano, fazendo-se algumas operações específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC abaixo foi transformado no triângulo A', B', C' por meio de letra A, uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a direita. Então, nós temos o triângulo ABC e ele foi transformado em A', B', C'. Foi transformados aqui por translação, reflexão e rotação, né? Então, se você tem aqui uma reflexão pelo eixo da abscissa, você vai refletir isso aqui, vai estar aqui. Ponto B, olha, vai para cá. Por reflexão, né? E se você vai a translação de 4 para a direita, ele vem para cá. Então, a letra A é falsa. Você faz a reflexão, pessoal. Só com o ponto já dá para saber que essa afirmação não é verdadeira.
A letra B, uma reflexão pelo eixo das abscissas e uma translação de 4 unidades para a esquerda. Então ele fez aqui a reflexão, aí 4 unidades para a esquerda, 1, 2, 3, 4, estaria aqui, olha. Também é falso. A letra C, uma reflexão pelos eixos das ordenadas e uma translação de 4 unidades para cima. Então vamos pegar o ponto A aqui, olha. Ponto A, uma reflexão, vem para cá. 4 unidades para cima, 1, 2, 3, 4, tá exatamente numa linha, então tá certo. Ponto C, ó, 1, 2, 1, 2, ponto C está aqui. 1, 2, 3, 4, ponto C' está aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o ponto B viria para cá. 1, 2, 3, 4, está aqui, B'. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Foi uma reflexão pelo eixo das ordenadas, o eixo das ordenadas é o Y, né? O eixo da abscissa é o X, o ordenado é o Y. Então, a letra D também não precisa nem olhar, mas vamos ver, uma reflexão pelo eixo das ordenadas, uma translação de 4 unidades para baixo. Estaria aqui embaixo, então, confirma a letra C correta, ok? Uma fábrica de laticínios armazenou 3 lotes diferentes de iogurte. Os lotes possuem a mesma quantidade de produtos. Uma grande rede de supermercados comprou 3/5 do primeiro lote, 7/15 do segundo e metade do terceiro. A ordem crescente dessas frações é... Então aqui está pedindo para a gente verificar qual fração é maior. Então eu tenho 3/5, 7/15 e metade, meia. Então aqui nós temos que colocar todos no mesmo denominador comum. O denominador comum aqui para todas as frações vai ser o 30. Deixa eu fazer direitinho. Você acha o denominador? Vamos achar, vai. Achar o mínimo múltiplo comum dos 3. É fácil de ver, né? Então aqui dá por 2. Dá por 3 agora. E por 5. 2 vezes 3, 6, 6, 5, 30. Então o denominador comum para as 3 frações vai ser o 30. Agora nós vamos achar o denominador, o numerador, para fazer fração equivalente. Então 30 dividido por 5, 6 vezes 3, 18. 30 dividido por 15, 2 vezes 7, 14. 30 dividido por 2, 15 vezes 1, 15. A ordem crescente, então do menor para o maior. Então o menor vai ser 7/15, que é o 14/30 é o menor. Vou marcar aqui, ó, 14/30 menor que 15/30, que é menor que 18/30. Então na ordem crescente. 14/30 é equivalente a 7/15. Então 7/15 primeiro, depois vem 15/30, que é meio, e depois vem o 3/5, que é o 18/30. Então vamos ver qual que está na ordem. É a letra C. Então a letra C é a que está correta, está na ordem crescente. No plano cartesiano abaixo, o ponto P tem coordenadas. Quais as coordenadas do ponto P? O ponto P, a localização dele no plano cartesiano é aqui. Então ele está abaixo do eixo X, né? E ele tem o ponto. No X, para a ordenada, é sempre X e Y. Então primeiro você marca o X, depois marca o Y. Então o X menos 2. O encontro aqui, ele encontra o eixo Y no menos 3, ó. Menos 1, menos 2, menos 3.
Tudo que está abaixo do zero é negativo. Então, essa é a localização do ponto P. Eles têm coordenadas menos 2, menos 3. Alternativa C. Ok? João foi desafiado a descobrir os dois próximos números da sequência, 12, 13, 15, 18, 22, etc. Esses números são. Então, quais os dois próximos números que nós vamos ter que colocar aqui? Primeiro, precisa descobrir um padrão. Olha, 12 mais 1 dá 13. 13 mais 2 dá 15. 15 mais 3 dá 18. 18 mais 4, 22. Quer dizer que o próximo vai ser mais 5. Então, 22 mais 5 vai ser o 27. E o próximo vai ser mais 6. Está de 1 em 1, né? Então, mais 6 vai ser 33. Vamos ver se a gente tem essa alternativa. Ó, tem na alternativa D. D de dado. Os 636 estudantes de uma escola irão visitar o Museu de Ciências. Para levá-los, serão contratados ônibus com 46 lugares. O número de ônibus que serão necessários é... Então, olha, como eu tenho 636 estudantes, nós vamos dividir por 46, que é o número de lugares que tem no ônibus. Cada ônibus vai levar 46 estudantes. Então, 63, 46 cabe uma vez. 7 com 1, acho 6. 4 é muito. Não, 4, né? 4 é 6, 24, não. 4 dá muito. 4 é muito, vou colocar 3. 3 é 6, 18. 3 vezes 4, 12, dá 13. 16 dá 8, que é 38. Então, olha, 13 ônibus, ainda só faltam 38 estudantes para ir. Então, vai precisar de pelo menos 14 ônibus, né? Um ônibus vai com menos passageiro, vai com 38 em vez de 46. Mas tem que ser 14, não pode ser só 13, tá? Então, alternativa C. 13 vai ficar insuficiente, olha, apesar de ter alternativa aqui, não dá, né? Teria que deixar 38 estudantes para não ver o museu. Então, alternativa C, tá correto, ok?